minutos. Eu estou querendo usar 40 para que a gente tenha 10 minutos aí, pelo menos, para debater, para que alguém faça alguma pergunta, algum contraponto, enfim. E estou querendo aí dividir mais ou menos em 3 partes a minha fala. A questão da droga, propriamente dita, que é rápido, que eu não vou perder muito tempo com isso, mas estou querendo trazer um ponto de vista que é necessário quando a gente vai discutir esse problema. Quero falar sobre o DMT, a molécula do espírito, a dimetiltriptamina, e quero falar da ayahuasca, então, que é o título, como uma proposta de uso terapêutico para tratamento especificamente do crack. É uma pretensão falar tanta coisa em pouco tempo, porque é um assunto que envolve muita informação, muito estudo científico, muita experiência e polêmico, como essa questão da droga. Então, para começar a falar essa questão da droga, eu preciso, por uma questão de honestidade, fazer aí um meia-culpa em nome da sociedade. E uma coisa muito importante, se nós vamos lidar com um problema tão sério, uma doença pandêmica, que é a questão da droga, que não respeita a fronteira, que não respeita nível socioeconômico, que não respeita absolutamente nenhum tipo de fronteira, e que alastrando no mundo inteiro, nós precisamos olhar isso sem o preconceito. Sem o preconceito. Um olhar mais honesto, menos apaixonado. Porque essa questão da droga é muito antiga, não é nova. É muito antiga. Desde que o homem existe, ele procura alterar o seu estado de consciência. Existe um ponto de vista do qual é comum, né, e eu quero até explicar um pouco melhor em outro momento da palestra, de que o estado alterado de consciência é esse que nós estamos agora. Esse é o estado alterado, diminuído pelos 5 sentidos, pela percepção da lógica, né, uma lógica cultural que estrutura o nosso pensamento através das portas da percepção. E esse é um pensamento alterado. O pensamento original seria mais expandido. Então, de uma maneira assim, intrínseca, o homem tem um desejo, uma necessidade de alterar o seu estado de consciência. Isso é tão antigo quanto o homem. E mais do que os seres humanos. Alguns animais têm isso. Vocês já devem ter visto isso, um vídeo famoso da amarula, dos elefantes na África lá, que vão, batem no pé de amarula, é uma fruta, a fruta cai, eles não comem, esperam ela apodrecer para fermentar, para alcoolizar, aí comem as frutas já fermentadas para ter um barato, e ficam lá chapados, os leões, os elefantes, os macacos. Então os animais também têm esse desejo, e é importante que a gente veja isso com propriedade. E a primeira coisa que nós temos que admitir é que nós estamos fracassando com a questão das drogas, todos nós, em todos os setores. A polícia não deu conta de reprimir a questão das drogas. Cada vez mais ela está aí, drogas diferentes. Os educadores, a educação, não deu conta da prevenção, de prevenir. Nós, os médicos, não demos conta de tratar, de criar um sistema, um protocolo de tratamento que seja eficiente. Não estão dando conta. Os serviços sociais não estão dando conta de reinserir os usuários de droga na sua atenção terciária, novamente no mercado de trabalho. Quer dizer, nós estamos falindo de tudo quanto é aspecto, de tudo quanto é lado, nós temos uma coleção de fracassos com relação às drogas. E começamos a tomar atitudes apaixonadas, como é o caso, por exemplo, da rede social, do enfrentamento do crack, que coloca coisas no papel que não vai funcionar, como, por exemplo, a internação compulsória, obrigar uma pessoa a se tratar. Essa questão do tratamento de drogas é uma questão polêmica. Nós temos números baixíssimos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 30% de sucesso. Eu venho de uma escola francesa, o Marmottan, em Paris, que se gaba de ser a melhor escola do mundo para tratar dependência química, tratar heroína, e que tem um número que é ousadíssimo
que gira em torno de 40% da recuperação. Isto é, cada 10 pessoas dependentes, quimicamente, que são dependentes químicos, que querem muito se tratar, só 3 conseguem se salvar. Aqueles que querem muito. Imagina então obrigar uma pessoa a ser internada compulsoriamente. Mas como eu disse, e eu defendo isso, nós precisamos tomar cuidado com posições apaixonadas. Enquanto médico, que tem alguma experiência, anos de experiência, trabalhando com usuários de drogas, imediatamente eu me posiciono contra qualquer atitude violenta, como uma internação compulsória. E tecnicamente tenho condições de me segurar nessa posição, argumentando por horas. Mas isso não significa que esse ponto de vista seja a verdade total. Se eu me colocar como um pai que sou, e ver de repente minha filha, que não é o caso, graças a Deus, aliás, é uma estudante de medicina, lá da Santa Casa também, tá? Colega de vocês, minha filha. Mas vamos imaginar que eu tivesse um filho ou uma filha com problema de drogas e que já tivesse feito de tudo e não tivesse conseguido recuperá-lo, e tivesse vendo os valores que eu tinha ensinado a ele como pai, ruindo, ele roubando, ele se drogando, ele adoecendo, mentindo e fazendo tudo aquilo que eu não queria para o meu filho, para filho nenhum. E de repente, já fui pai de santo, já fiz isso tudo que era possível. De repente veio uma alternativa interna a ele compulsoriamente. Será que como pai eu não faria isso? Eu tenho certeza que eu faria. Então, que incoerência é essa? Como médico, como profissional, como tratador, eu tenho uma posição e como pai eu poderia ter outra? Poderia ter outra. Poderia ter outra. Então é muito importante que a gente tenha visões mais lúcidas sobre essa questão da droga. E perceber que a droga é uma doença social. Nós ficamos falando sobre o produto, sobre o tratamento, e nós não podemos esquecer o que gera. É uma doença da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade onde o consumo é uma coisa voraz, onde tudo é consumo, tudo é muito rápido. O fast food, fast love, as nossas relações são descartáveis, a geração Y, super bem informada, números, superficialmente, não aprofunda em nada, né? Tudo é superficial, tudo é muito rápido, tudo é consumo. Então, nós temos doenças compatíveis com a nossa estrutura cultural. Nós temos uma economia que o nível de consciência é compatível, nós temos uma política, nós temos uma ética, e nós temos doenças compatíveis ao nosso comportamento coletivo, e a droga é uma delas. Nós não podemos roubar de uma discussão sobre a questão das drogas a discussão socioeconômica, num capitalismo selvagem onde cria desproporções muito grandes nos valores. Nós acabamos criando idiosincrasias onde 3% do contingente humano detém 97% dos recursos disponíveis do planeta, e 97% do planeta tem que sobreviver com 3% dos recursos disponíveis. Isso não é sustentável, isso é um problema. Então, nós temos que encarar que nós somos os produtores das drogas na nossa sociedade. Nós falamos de uma conduta aditiva, existem jovens nossos que são adictos por marca, por grife. Se ele não tiver um iPhone, se ele não tiver um não sei o que, ele não está inserido, ele não está feliz. E é essa sociedade que produz esse comportamento, produz também a questão das drogas. Aí as pessoas dizem assim: a porta aberta para as drogas pesadas é a maconha, é a porta aberta. Será que é? Não sei. Eu acho que se existe uma porta aberta para a questão das drogas, começa muito antes da maconha. É a porta aberta do armarinho do banheiro, onde a criança vê um pai normal o tempo todo buscando soluções orais, químicas, que vêm de fora para suas dúvidas. Nós temos remédio para tudo. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago, remédio para dor de corpo, remédio para dormir, remédio para emagrecer, remédio para acordar, remédio para ficar morgado, remédio para ficar esperto. Nós temos isso, a nossa medicina
Nós temos que fazer essa meia-culpa. Ela cuida da doença, não cuida da saúde. O nosso Ministério da Saúde devia chamar Ministério da Doença. Nós não temos uma visão global, integral da saúde. Nós pegamos a doença. Sinto muito, a nossa medicina é movida pelos laboratórios. São os grandes vilões da saúde. Cacete, isso é verdade. É verdade. Nós temos que ter coragem de admitir isso. Então, nós criamos uma sociedade doente, entre essas doenças, essa questão da droga, o consumo. Isso começa dentro de casa. Essa voracidade do ter em detrimento do ser. Criou uma sociedade desse estilo que tem um problema com essa questão das drogas. Então, se nós quisermos resolver esse problema, e nós temos que resolver porque o bicho está pegando, cara, é muita droga em tudo quanto é lugar, cada vez mais e mais e mais. Nós temos que começar a pensar de um jeito diferente. Quando alguém me fala sobre legalização das drogas, a primeira reação que vem na maioria das pessoas é falar: que é isso? O cara é maluco. Mas não é uma ideia maluca. Imediatamente é uma ideia que vem por conta do fracasso do combate ao crime organizado. Essa ideia da legalização das drogas surgiu, a princípio, no Partido Radical, no Partido Anarquista Italiano, como uma ideia de golpear a máfia. Não era um bando de porra louca, viciado, doidão, vamos legalizar as drogas. Não era isso. Era a única possibilidade de golpear o crime organizado, que tem tentáculos que invadem poderes inimagináveis dentro de todos os países, não é só aqui. Então era uma ideia de golpear. Vamos pensar diferente, porque pensar em ficar só reprimindo e tudo, não adianta. Essa política que nós temos em relação às drogas, ela é ineficiente. Ela é ineficiente. Sinceramente, eu trabalho com isso há alguns anos, eu acho isso ineficiente. Acho às vezes inocente, pueril, às vezes a política da questão das drogas. Assim, é que nem aquele pai, sabe? Que de repente pega a filha adolescente dando um malho no sofá da sala e fala assim: eu vou acabar com isso, vamos queimar o sofá. O buraco é mais embaixo. Existem questões muito amplas envolvendo isso. E que nós temos que admitir, olhar, fazer uma meia-culpa. E não ficar com caretice de defender apaixonar dessa, aquela posição. Eu mesmo coloquei a minha própria incoerência. Como médico, jamais aceitaria uma internação compulsória, como pai poderia aceitar assim. Ué, então a verdade está onde? Mas é bem importante que a gente comece a pensar, principalmente nós da área de saúde, nessa questão do tratamento, porque o que cabe a nós, se não cabe a nós a repressão, não somos policiais, se não cabe a nós a educação, a prevenção, porque não somos educadores, cabe a nós a atenção secundária, o tratamento dessa doença, muito séria, especialmente quando se diz respeito ao crack, que tem um nível de dependência muito rápido, muito destrutivo, muito forte. Muito forte. Ponto parágrafo. Na outra linha, 4 dedos da margem. Vou mudar um pouco disso. Quero falar sobre DMT, dimetiltriptamina, a molécula do espírito. Isso daqui caberia um simpósio só para isso, porque é um assunto muito interessante. A dimetiltriptamina é considerada hoje a chamada molécula do espírito. Ela é um neurohormônio muito comum, que tem em muitos lugares o DMT, só que não de forma assimilável. Ele é muito parecido com o triptofano. Então, quer ver um lugar onde tem DMT? Grama. Vários animais, várias plantas, vários organismos vivos têm o DMT. E nós também temos essa molécula. Olha que interessante. Existe um cara, o Rick Strassman, ele é um americano que estudou o uso de DMT em humanos. O DMT, a dimetiltriptamina, é considerada um fortíssimo alucinógeno, ele isoladamente, o DMT. E o Strassman, o Rick Strassman, ele começou a criar uma teoria, e foi percebendo, foi achando
que na glândula pineal, a glândula pineal, que dizem os estudiosos da questão da espiritualidade, que é a coisa mais imaterial que existe, é onde o corpo e a alma fazem uma ponte ali na glândula pineal, né? Existe um psiquiatra lá da USP, o Sérgio, que ele fez a tese dele com as glândulas de hematita dentro da pineal. São palestras lindíssimas que tem aí no YouTube, disponíveis, do Sérgio Oliveira, sobre a tese dele de doutorado, sobre cristais de hematita e na glândula pineal como rádio, como intuição, como coisa, estudando o que ele colocou na tese dele, a mediunidade, do ponto de vista médico. Então, o Strassman começou a perceber que existiam duas descargas naturais de dimetiltriptamina no corpo, em dois momentos importantes da vida: no nascimento e no momento de morte. Olha que interessante, coadunando com os estudos da ciência da religião, de falando dessas experiências de perimorte, de quase morte, pessoas que tiveram os seus batimentos cardíacos cessaram, porém não tiveram a morte cerebral, tiveram aquelas experiências de quase morte, com ideias de projeção da consciência, a consciência ser projetada fora do corpo nessas experiências quase morte. Ainda hoje está em andamento uma experiência nos Estados Unidos em que enfermarias, tipo assim, aqui nessa sala, como se fosse naquele teto ali, colocássemos fotografias que nós não pudéssemos ver daqui onde nós estamos, só poderíamos vê-las se estivéssemos flutuando ali. Então, em UTIs, porque começam a perceber que nessas experiências de quase morte, as pessoas veem coisas que não poderiam ver do seu leito, como, por exemplo, nessa pesquisa colocaram fotografias em cima dos leitos, estrela, lua, objetos, e depois, quando a pessoa voltava do coma, dizia: olha, eu vi um objeto assim em cima da sala, que não poderia ser visto deitado. Então começou-se a perceber que a consciência pode sair no momento de quando está nascendo ou de quando está morrendo. E isso era possível por uma descarga de dimetiltriptamina, de DMT. Olha que interessante. E aí o Strassman começou a estudar isso. E as pessoas começaram a ter, através do uso do DMT, experiências místicas, fantásticas, de relatos de compreensão do universo, de verdadeiros insights. Começaram a perceber isso. Só que existe um problema técnico. Primeiro que o DMT, a dimetiltriptamina, ela é muito forte. E ela é assimilável somente injetável ou fumada. E ela dá um pico muito forte, de 15 minutos, de uma experiência muito forte, e que não daria tempo de agregar. As pessoas tiveram compreensões maravilhosas dentro dessas experiências espirituais, compreensão, mas não conseguiam depois elaborar no dia a dia, que era muito fugaz. Mas hoje o DMT é considerado a molécula do espírito exatamente porque ela traz essa possibilidade de fazer novamente a comunhão, né, da visão científica da consciência humana. Muito bem, mas olha que interessante isso, que apaixonante esse assunto. Os cientistas começaram a parar de pesquisar os psicodélicos na época de 60, porque começaram a perceber que eram substâncias muito perigosas, que abriam porta das percepções, mas que tinham pouquíssima ou nenhuma dirigibilidade e que levavam as pessoas em surtos psicóticos irreversíveis. Vários casos. Então, os cientistas começaram a abandonar por conta do risco que tinha de trabalhar com aquelas substâncias. Começaram a retomar exatamente pelo DMT de uma forma assimilável. O DMT, ele é imediatamente quebrado pela enzima monoaminoxidase. Imediatamente quebrado. Então, olha só, os índios da nossa Amazônia, há séculos, há quem diga, os antropólogos, falando de uma tradição que vem há milênios, descobriram duas plantas na floresta amazônica, um arbusto
uma rubiácea, parente do café, chamada Psychotria virians, e que macerada em uma decocção com um cipó chamado Banisteriopsis caapi, e que os índios descobriram uma beberagem que os fazia conversar com seus ancestrais, com os espíritos, com o mundo espiritual. Há muito antes de que a gente ouvisse falar em dimetiltriptamina. Com o tempo, fomos estudando isso e percebemos que esse chá que os índios amazônicos, os pajés, utilizavam para fazer suas viagens espirituais, eles tinham conseguido, vejam que curiosidade fantástica, uma combinação perfeita, quimicamente perfeita, entre a dimetiltriptamina e alguns opiáceos que inibiam a imal, ou melhor, que criavam a inibição da monoaminoxidase, fazendo com que o DMT tenha uma assimilação durável e assimilável. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos estudando a medicina convencional. Existe uma medicina que é chamada de medicina tradicional, que vem da floresta, de uma sabedoria milenar, de uma sabedoria intuitiva muito interessante. Eles uniram duas plantas no meio de tantas plantas que há na floresta amazônica, exatamente uma ligação sinérgica, quimicamente perfeita, que faz com que a DMT seja absorvida via oral, com um efeito de 4 horas, e o que é uma boa notícia para o campo científico, diferente dos outros, dos alucinógenos, de uma dirigibilidade segura. Cara, isso faz toda a diferença. Não havia possibilidade de dirigir uma experiência com ácido lisérgico. Existe uma possibilidade de dirigir uma experiência com ayahuasca. Porque, por incrível que pareça, ela obedece ao sete. Isso é uma coisa muito importante. O sete e o sete. O ambiente em que um medicamento ou a droga é utilizada pode fazer efeitos muito diferentes. Então, além da própria química da dimetiltriptamina assimilável, dando experiências agregadoras por 4 horas, existe a possibilidade de dirigir a experiência através de sons, de cânticos espirituais. E os índios sabiam disso. Eles sempre associavam o uso da bebida a um contexto moral, espiritual, agregador, de expansão, de comunhão com o sagrado, né, de comunhão com as leis morais da tribo. Nunca com um objetivo recreativo ou com um objetivo de embriaguez. Sempre com um objetivo de cura. E aí, as pesquisas que começaram hoje, eu trabalhei no Conselho Federal de Entorpecentes, no CONAD, praticamente durante 20 anos estudando essa bebida até legalizá-la para uso religioso. Esse é o status da bebida. E hoje, o Conselho Federal, o CONAD, o Conselho Nacional de Drogas, ele estimula as universidades a começarem a fazer um estudo científico sobre a utilização dessa beberagem, especialmente para a recuperação de dependência química. Uma parte, a segunda parte e a terceira parte. Quanto tempo eu ainda tenho de falar? Eu usei aqui acho que uma meia hora já. Mais uns 20 minutos. Tá, então eu vou falar mais uns 10 e abrir. Bom, muito bem. Então, agora unir essa questão da droga com a dimetiltriptamina com a questão da ayahuasca. Eu sou médico, psiquiatra e, como disse, há muito tempo trabalho, desde o começo da minha carreira, não fiz só isso, mas comecei a trabalhar com dependente químico. E lá nos idos de 80, dos anos 80, eu ouvi falar dessa substância que existia aqui no norte, que determinadas pessoas utilizavam uma substância que era chamada de enteógena e não de alucinógena, e que tinha o poder de expandir a consciência. Era uma coisa que eu estudava e que para mim era uma droga. Até que eu pude conhecer quimicamente, conhecer clinicamente o efeito que ela poderia fazer nas pessoas. E foi fantástico.
passei a estudar o efeito da ayahuasca na recuperação de usuários de drogas, principalmente drogas pesadas, de cocaína e crack. É impressionante. Bom, eu não tenho nenhum problema em dizer que toda a minha estrutura de trabalho, a minha estrutura profissional, a minha estrutura filosófica coincide num tripé. Eu passei do ponto de acreditar. Desculpe o meu atrevimento, mas eu sei que o ser humano é um tripé: corpo, mente e espírito. Eu não vou agora aqui, não é o caso, nem me furto a isso em um outro momento de me discutir essa questão da espiritualidade dentro da psiquiatria. Aliás, fui convidado para dar uma aula sobre psiquiatria e espiritualidade no Congresso Mundial da Associação Pan-Americana de Psiquiatria Latino-Americana. Então, eu não quero aqui discutir, porque eu vou partir desse ponto, de que nós não somos seres humanos, hora ou outra, tendo experiências espirituais. Eu vou partir de um ponto na minha discussão, que nós somos seres espirituais, ora tendo uma experiência humana. É diferente. É diferente. É muito diferente. Só que as experiências espirituais que acontecem no homem, acontecem no corpo dele. E isso tem um registro bioquímico. Nós somos um conjunto de circuitos mentais, de circuitos neuronais. Nós somos um conjunto de reações químicas. Somos, mas não somos só isso. Eu tive um professor, um patologista, professor Alvarenga, que é um dos melhores patologistas que esse país já conheceu, uma das melhores pessoas que eu já conheci. Mas o Alvarenga, o doutor Alvarenga, ele era agnóstico, ateu. E ele dizia para nós, alunos de medicina, que nós éramos um aglomerado de células. Legal. Muito legal, professor Alvarenga. Adorei ser seu aluno, mas sinto muito. Admitir que o ser humano é um aglomerado de células, apenas, seria admitir que um poema poderia vir da explosão de uma gráfica. A gráfica explode e os tipos caem. Minha terra tem palmeiras onde canto. Para que exista a poesia, é necessário que exista o poeta. Para que exista esta poesia maravilhosa, biológica, que é o corpo humano, é necessário que exista o poeta do eu, a essência. E ainda hoje, nós ficamos discutindo se o homem tem ou não espírito. Então, é necessário que exista esse poeta. É necessário que existam, para que existam todos os eus, um conjunto de todos os eus, um núcleo aglutinador de eus, que resolvemos chamar de Deus, um núcleo de eus. Então, dentro desta visão, nós vamos tratar de uma doença que acomete o corpo, a mente e o espírito. E de repente eu me deparo como um presente divino de um veículo que trabalha o corpo na minha vida profissional, o corpo, a mente e o espírito. A ayahuasca. Aí eu falei, não, então, beleza, quero conhecer esse instrumento melhor. E passei a estudá-lo mesmo. E especialmente em pessoas com problemas com drogas, sim. E é o tipo de experiência que você não dá para o outro. Você participa, é co-participante. E comecei a descobrir coisas maravilhosas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu venho de uma escola trotskista. Eu fui da Ação Popular, depois da Convergência Socialista, fui um dos fundadores do Partido Trabalhista, na época em São Paulo, lá. Então, eu era agnóstico, absolutamente. Deus, para mim, era um projeto da extrema-direita para manipular o povo. Para mim, era mesmo. Ainda acho que a extrema-direita ainda continua fazendo isso também. Mas não acho que Deus seja só isso. Hoje eu tenho convicção que o gnosticismo, ou melhor, o ateísmo é a mais fundamentalista das religiões. E eu era um desses fundamentalistas. Enfim, até que eu me deparei com a molécula de espírito, com o DMT. Foi fantástico. Fantástico, assim. Eu nunca me conformei com o estado vigil de consciência. Eu vou confessar uma coisa para vocês agora aqui, que é um assunto pessoal. A primeira droga que eu usei na vida, sabe que idade eu tinha?
3 anos de idade. Ela falou, o cara é muito chapado. Verdade, 3 anos de idade. E eu usei 2 drogas concomitantes. Eu tinha um pé de ameixa lá em casa, uma ameixeira, que eu adorava segurar na ameixeira e ficava rodando em volta dele. E ficava soprando. Soprava, a hora que eu chapava de tudo, caía e ficava tendo uma sensação muito agradável. E aí minha mãe falou assim, meu filho, o que você está fazendo? Eu falei, não dá para explicar, mãe. Você tem que fazer, é um barato, é um bom. Então, dentro de uma criança é muito comum ser isso. Eu não fui a única criança que fazia isso, não. As crianças soprarem, virarem. Quando eu bebi ayahuasca, e que eu me lembrei daquela situação de infância, eu vi a minha visão de mundo mudar completamente, uma visão mais lúcida. Eu na época já era médico, já era residente de psiquiatria, estava no 4º ano de psicanálise. Eu fazia 4 sessões por semana. Eu já tinha calo nas costas de tanto falar da minha mãe. Já tinha um cascão de tanto ficar deitado no divã. Na época era a formação da onda, era psicanálise na minha época. De repente, começou a... de maneira lúcida, uma série de questões da minha vida começaram a se desmontar dentro da minha frente. De maneira muito lúcida. Aí levou um tempo para eu perceber que onde eu estava, e que eu estava sob o efeito de uma substância. E eu falei, cara, mas eu não sou tão inteligente, tão lúcido. Será que é desse chá? E fiquei impressionado com a minha primeira experiência. E aí resolvi estudar mesmo. E aí comecei a perceber esse link do êxtase espiritual, de perceber a espiritualidade não mais dentro de um contexto teórico, mas dentro de um contexto orgânico cerebral. Cara, o avanço da neurociência está dando notícias maravilhosas para nós. Não sei se vocês já ouviram falar num caso chamado de Phineas Cage. Esse Phineas Cage, ele morreu já tem mais de 100 anos. Mas por que ele ficou famoso? O crânio dele foi atravessado por uma barra de ferro, um vergalhão numa obra. E esse cara sobreviveu. A radiografia dele é maluca, assim, a cabeça dele, aquela caveira, assim, parece a caveira do Bop. Só que tem uma lança, assim, enfiada no meio. E o cara sobreviveu. E o melhor, sem nenhuma sequela. Atravessou um vergalhão na cabeça no fim das Cage, e esse cara continuou falando, andando. A única coisa diferente que aconteceu com o Phineas Cage é que ele virou um crápula. Depois do acidente, ele virou um cara absoluto sem moral. Ele apertou o botãozinho do foda-se, meteu um palitinho e saiu da vida. Perdeu. Foi a única diferença do comportamento dele. O crânio dele foi doado pela Universidade de Harvard. E anos depois, um italiano, Antônio Damasio, foi estudar o crânio do Nicolas Cage, não, do Phineas Cage. O Nicolas Cage está vivo, já tomou muito de tiro. E aí ele colocou uma teoria muito interessante, que nós temos no neocórtex um cérebro ético. Olha que do caramba isso daí. Nós temos uma vocação biológica, anatômica, neuronal, de sermos éticos, e que por acaso foi destruída aquela região do Phineas Cage, por isso que ele ficou sem nenhum escrúpulo. Então, existem várias regiões do nosso cérebro que nós não conhecemos ainda. Ontem, que eu gostaria de ter muito participado da palestra ontem, mas eu não pude vir. Há muito tempo o pessoal da Unicamp me convidou para fazer umas experiências sobre estimulação transcraniana e projeção da consciência. Você estimular eletromagneticamente determinadas áreas do cérebro e fazer essa experiência de projetar sua consciência e sair do corpo. Há muitos anos se estuda-se isso. Então, o que eu estou querendo dizer? A dimetiltriptamina tem uma capacidade
de ativar o nosso cérebro espiritual, a molécula espiritual, e de abrir alguns sentidos que, pela nossa parca ignorância do funcionamento cerebral, nós colocamos como sentimentos espirituais, parapsicológicos, e damos nomes dos mais bizarros, simplesmente para explicar coisas que nós ainda não conhecemos, em funções do nosso cérebro, em funções do nosso cérebro que ainda não são conhecidas, que quando estimulada eletromagneticamente ou quimicamente, podem dar resultados fantásticos. Agora, qual é o risco de que uma substância dessa não vá causar um prejuízo? A prática. A prática. A melhor maneira que nós temos de saber se um processo funciona é analisarmos o seu resultado. Nós temos experiência de anos. Nós temos uma experiência de praticamente 15 anos trabalhando nas ruas de São Paulo com moradores de ruas dependentes de crack. E percebendo como essas experiências são agregadoras. O uso da dimetiltriptamina, eu estou colocando aqui por conta deste fórum. Eu estou separando a dimetiltriptamina porque essa é a molécula que está sendo estudada. Mas é claro que existe o contexto do setting, o contexto ritualístico, o contexto espiritual, agregador daquele que começa a sair de uma lama, que é a questão da droga. Então, chegou o momento agora que as academias precisam estudar isso. Escuta, a ayahuasca dá certo enquanto uma força espiritual, enquanto uma força bioquímica, enquanto uma força xamânica. O que é isso? Nós temos que estudar isso agora. É claro que o setting é importante, o contexto é importante. Tem um tanto de coisas que eu poderia estar falando desses anos todos de experiência. Mas quero deixar esses minutos finais da minha fala para que a gente vocês possam participar perguntando, fazendo algum contraponto, porque nós temos ainda 2 palestrantes e ainda temos esses 10 minutos para as perguntas. Então eu falei um pouco sobre a panorâmica da droga, de uma maneira geral, bem geral. Falei um pouco sobre a dimetiltriptamina, DMT, e um pouco da ayahuasca, que contém o DMT, e a utilização dela dentro do tratamento, uma alternativa da dependência do crack. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Como eu disse, é o resumo da ópera. Vamos lá. Direcionar o uso de LSD. Está vendo como vocês estão usando subdoses e os efeitos estão sendo bem parecidos. As pessoas que estavam utilizando estavam tendo efeitos parecidos com esse relatado. Uma aumentada, uma capacidade maior de entender as coisas. Coisas do arco da velha, como por exemplo ler um livro fechado dentro de um cofre. Mas, por exemplo, isso foi feito por Timothy Leary em 73, por exemplo. Não, então, isso é possível. O problema todo é que o LSD, depois da ayahuasca, da dimetiltriptamina, os neurocientistas, os psiconautas, voltaram toda a atenção pela dirigibilidade e pela, como eu diria assim, pelo baixo risco da utilização dessas substâncias. E a pergunta que eu vou fazer é em relação àquelas experiências das imagens, das experiências de quase-morte, que eu gostaria de saber onde já saíram os resultados. Não. Porque eu queria saber que eles estavam fazendo essas experiências, mas eu não tinha visto os resultados. Não, que eu sei ainda não está tabulado, não. Mas tem várias experiências sobre isso. Sim. Então, assim, o que nós temos oficial hoje, dentro da política de saúde mental,
nós temos os CAPS-AD, CAPS, álcool e drogas, que são CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né, equipes multidisciplinares, preparadas, tecnicamente preparadas para lidar com essa questão do tratamento da questão da droga, a nível, não vamos chamar nem ambulatorial, mas só para poder entender, a nível ambulatorial, sem internação. Existem as casas albergadas para internações, desintoxicações rápidas, período de desintoxicação e sensibilização, de sensibilização da droga e sensibilização ao tratamento. Existem as comunidades terapêuticas, que na sua grande maioria são dirigidas por organizações religiosas. Existe uma tentativa hoje de unir todos os dispositivos numa rede, que na teoria é uma maravilha, mas que na prática não funciona tão bem. Até porque existem várias dessas comunidades terapêuticas que fizeram mau uso como lugar para lavagem de dinheiro, outras que por um afã de usar a religiosidade como instrumento de cura, acabaram pecando pelo excesso, cometendo erros técnicos. E, enfim, existem questões técnicas que esbarram nesses dispositivos. Mas é isso que nós temos. O tratamento que nós temos é um tratamento, quando diz respeito ao tratamento farmacológico, normalmente, em algum momento, nós vamos usar antidepressivos ou ansiolíticos. Mas a grande maioria das vezes o tratamento é psicoterápico, a maior parte do tempo. Nós não vamos tratar a droga com outra droga. Então, nós vamos trabalhar com a psicoterapia, com a laboterapia, com os diversos tipos de terapia, de diversas orientações, desde terapias em grupo até as psicoterapias de mais variadas linhas, dependendo daquela que o profissional tem mais familiaridade. Mas o fato, como é que é seu nome? O fato, Evilásio, é que nós não temos um único protocolo eficiente de tratamento. Por isso, existe uma necessidade de estar buscando respostas mais eficientes, porque a nossa eficiência está muito baixa no que diz respeito ao tratamento. Não se pode pensar num serviço de acolhimento a usuários de drogas que não tenha um espaço reservado para o acolhimento das famílias. É muito importante. A dinâmica familiar nessa doença é uma coisa muito peculiar, muito típica, e é importantíssima. Ainda há uma pergunta sobre Pode se passar. há uma modalidade diferente da usada na mesa de químicos, como tem feito. Existem estudos hoje falando sobre algo diferente, sobre uma terapia que não seja a fim de ajudar essas pessoas, mas para fazer outras coisas. Não. O que nós temos de diferente nessa área são as ditas, eu detesto esse nome, as terapias alternativas. Exatamente, acabam ocupando esse espaço que a ciência oficial faliu, não deu resposta, então acaba dando mais a muito delírio, a muita experiência maluca também. Em relação ao LSD, na década de 60 teve pesquisa também do psiquiatra Stanisław Grof. Preciso saber qual é a tua opinião a respeito. E também, se trabalhando com a ayahuasca, eu posso fazer um paralelo, um estudo a respeito. Também com o cacto, o São Pedro e o peiote. São substâncias diferentes, é psilocibina, diferente. Bom, de fato, uma das pessoas que começou a trabalhar dentro dessa turma de Exalém aí, o Grof foi um deles, Stanisław Grof, escreveu Além do Cérebro. E ele parou de trabalhar com LSD porque ele conseguiu efeitos muito semelhantes com a respiração holotrópica, ou a hiperpneia, a hiperventilação. Um estado de alcalose e hiperventilação, ele conseguiu os estados alterados e ele deixou de trabalhar com LSD exatamente por conta dos riscos que tinha de surtos psicóticos. E passou a trabalhar com respiração holotrópica. E faz parte de uma equipe lá, de Exalém, lá, que tem trabalhado com pesquisa de ayahuasca, mas ele tem trabalhado mais com a respiração holotrópica. Isso, foi o que eu disse.
um milagre farmacocinético aconteceu quando juntou as duas plantas. A dimetiltriptamina, ela está contida de óleo dulce nas folhas. E os alcaloides, vamos dizer assim, que vão torná-la assimilável por via gástrica, estão no cipó. E essa combinação é que permite ela ser absorvida e dar esse efeito de longo prazo, ser absorvida oralmente numa dosagem absolutamente construtiva. Não. Mas nós já temos alguns anos, né? Ele não tem nenhum tipo de dependência. Pelo contrário, o cara para beber ele precisa saber que é ter um gostinho. Não é brincadeira, não. Ele não tem nenhum tipo de dependência, nem física nem psíquica. Sim. De repente, comercializar ou Eu espero que isso nunca aconteça. Então, é isso. O sinergismo da biofarmacocinética é exatamente isso. O cipó, ele contém as catecolaminas ali, que acabam retardando, inibindo a monoaminoxidase e fazendo a possibilidade da dimetiltriptamina ser absorvida. Isolar os princípios ativos é muito complicado e isso é uma discussão que nós temos sobre as plantas de poder. Porque uma coisa é a química, outra coisa é a alquímica. Uma coisa é você separar essas medicações, essas substâncias, ingeri-las, outra coisa é fazê-la dentro de um ritual com as plantas no meio da mata. Existem variáveis ali que escapam aos tubos de ensaio. Existem variáveis dentro das plantas de poder que escapam no campo bioquímico. Por isso é um campo antropológico, sociológico, histórico, artístico, cultural, bioquímico e social, que envolve uma série de coisas. Envolve. É importante, assim, não é só química que tem. Existe alguma coisa que toca, que sensibiliza a pessoa para uma vida agregadora. Sim. Da mente, do corpo e da espiritualidade. E aí minha pergunta é exatamente o que o senhor acha disso, e já entra na discussão sobre o que é espiritualidade do senhor, que você falou um pouco, então se está ligado diretamente com religião, se o senhor considera essa ideia como algo distinto de religião, mas ainda dentro dessa... Não, distinto. Religiões tem muitas. A espiritualidade é uma só. A espiritualidade dentro da saúde mental, em determinados momentos, a gente precisa tomar muito cuidado. Em doenças delirantes, a espiritualidade é fogo e pó. Na questão da droga-adição, a espiritualidade, ela dá um reforço moral, que pode ser muito útil. Pode ser muito útil. Existe um determinado, acho que eu poderia dizer assim, um determinado estágio de deteriorização mental, independente química, em que ele anula a culpa, que não tem mais culpa. Ele aperta o botãozinho do foda-se, mete o chiclete lá e não quer mais saber. E que de repente, eu já vi várias vezes, quando eles estão nesses estados, um resgate através de um êxtase, que não precisa ser com substância, às vezes é com a Bíblia mesmo, uma reza de alguém. Então, ela, dentro, principalmente da questão da droga-adição, a espiritualidade pode ser um coadjuvante muito importante. Mas tomando muito cuidado com a invasão dos territórios da cultura de cada um. Por isso que eu não falo de religiosidade. Religião tem várias. A espiritualidade, ela pode ser mais filosófica do que religiosa. É o sentimento de pertencer ao todo. O cara, ele pode nem ter esse conceito, que eu mesmo também não tenho esse conceito de um Deus, de um homem barbudo, com uma cadernetinha maldita que fica anotando os nossos pecadinhos para escolher pecados abomináveis para nós. Essa ideia de Deus é esquisita, né? Esquisita. É isso.
mas procurando respeitar a crença do outro. Então, o tempo é esse aí. Agradeço pela atenção, pelas perguntas.